Bom, pessoal, agora vamos para a terceira parte, que é a parte do cavalo. Então aqui nós vamos seguir mais ou menos como na primeira e na segunda parte, né? Fazendo as formas da sombra e as conexões o tempo todo. Essas são as coisas mais importantes, as conexões de uma cor com a outra. Vamos lá, vamos começar agora com um valor um pouquinho mais baixo ali para o fundo. Vou começar ali por aquela cesta. Então, conforme a gente estava fazendo, né, nós estávamos fazendo na parte do carinha ali, a gente vai fazer também aqui nessa cesta, seguindo o mesmo padrão, fazendo as conexões, tá? Tentando buscar sempre essas mudanças de valores, assim, de cores, né? Para a aquarela, quanto mais colorida vocês deixarem ela, mais bonita ela vai ficar. Mais interessante também fica essas conexões, né? Com variações de cores. E lembrando, pessoal, que também é importante que o valor tonal corresponda com o desenho, senão vai ficar estranho. Tá? As pessoas elas focam muito em detalhes e esquecem a coisa mais importante, que é o valor tonal no desenho. Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui. Focando nas imagens. Vamos escurecer um pouquinho mais essa parte, que é aquela parte onde tem a sombra ali da cesta. Vou variar aqui um pouquinho nas temperaturas também, ó, da imagem. Essa parte de trás, que é o segundo plano, se vocês perceberem, eu estou deixando ela um pouquinho mais aguada, porque eu quero deixar essa parte, né, o segundo plano ali, que é o cavalo, com um valor um pouco mais alto, né, deixar ela um pouco mais clara, para eu conseguir um destaque melhor assim nas imagens, tanto na frontal quanto na parte de trás da imagem, na parte de trás, que é o cavalo. Então isso eu faço muito nos meus desenhos, assim, focar mais na parte da frente e deixar a parte de trás meio desfocada, né? Até um pouco mais clara, para fazer com que eu tenha uma diferença assim entre uma imagem e a outra, né? Na aquarela é um pouquinho mais complexo fazer isso, é um pouquinho mais difícil, mas com o passar do tempo, bastante treino, todos nós conseguimos fazer. Vamos lá, continuando aqui. Então, como eu disse lá no início, né, essa imagem eu estou recortando as partes agora. Estou recortando toda a parte mais escura da figura e acrescentando
alguns valores assim com uma transparência, uma cor ou outra com uma transparência por cima depois. Nem sempre eu faço assim, às vezes eu faço totalmente ao contrário, né? Eu acrescento todos os valores mais claros e vou escurecendo conforme eu vou evoluindo na aquarela. Mas dá para fazer dessa forma também, né? Eu acho que para quem está iniciando essa forma é um pouco mais fácil de você controlar a imagem, a tinta, né, da aquarela. É um pouco mais fácil esse controle. Então eu vou fazer esse primeiro vídeo dessa forma, para que vocês tenham um controle um pouquinho maior, né, na hora que vocês forem fazer os testes aí com a aquarela. Então, vamos lá, continuando aqui, ó, você vê que eu vou variando os valores da tinta, né, os valores não, né, as cores, né, vou variando as cores para eu conseguir um resultado mais agradável, né, que a aquarela, o bonito da aquarela é exatamente isso aqui, é esse resultado de cores, né. E lembrando, né, batendo na tecla mais uma vez, não é só colocar cor. Importante também ter o conhecimento e o entendimento do valor tonal. É isso que vai fazer com que o desenho de vocês, tanto o desenho quanto as pinturas, tenham um aspecto mais realista e mais agradável. Então essa foi uma das coisas assim mais importantes que eu aprendi assim ao longo do tempo, né? Que não importa muito a quantidade de detalhes que você vai colocar no seu desenho. Se o valor tonal estiver totalmente errado, não vai ser um brilhinho no cílio do rostinho que vai salvar o desenho. Então, o tempo todo se importando com as formas e com os valores que vocês estão vendo aqui no desenho. O tempo todo me preocupando com isso. E aqui nesse espaço agora, eu vou acrescentando algumas formas bem simples, né, variando as cores, só para simular umas manchas ali, né, umas cordas que tem pendurado ali no cavalo. Olha lá, enquanto úmido ainda, ó, eu vou acrescentando, ó, alguns pontos mais escuros. Olha aquela conexão que eu desmanchei lá, né, na segunda fase, ó, para conectar com essa parte, ó. Já aproveito esse ponto aqui, ó. Nessa parte agora eu vou deixar o pincel um pouquinho mais seco. Olha lá, eu vou fazer essa frotagenzinha. Isso eu vou fazendo em todas as partes do desenho conforme o desenho vai pedindo, né? Alguns pontos que você precisa fazer uma frotagem ou outra. Também pode ser feita no final do desenho. Vamos desmanchar um pouquinho isso aqui. Agora nesse ponto aqui, vamos acrescentar
As formas aqui também bem simplificada. Vamos derreter um pouquinho essa tinta. Forma. E aqui para baixo também, ó, a forma aqui no cesto, ó, na partezinha onde está esse pano aqui no cavalo. Ó. Bom, lembrando, pessoal, que nessa imagem eu não estou me preocupando muito em ficar hiper realista, super detalhado. Eu estou me preocupando mesmo muito com as formas e a sensação de ter um cara ali e um cavalo, né? De ter dois elementos ali. Essa é a minha preocupação. E não ficar se preocupando com os detalhes que estão no cavalo, com os detalhes que estão no cara ali. Então a preocupação mesmo desse trabalho é exatamente isso. Aqui eu vou acrescentar um pouquinho de água e vou desmanchar, ó, essa sombra para cima. Ó. Olha como eu desmancho ela para cima. Ó. E aqui eu já vou acrescentando um pouquinho mais escuro agora. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho de alizarim junto com esse azul, né? Um pouquinho de vermelho. Para a mancha ficar mais agradável, né? Não ficar aquela coisa de um valor só. Uma cor só, né? E com a pontinha do pincel, ó, eu venho colocando alguns detalhes. Ó. Ainda que eu vou colocar eu vou acrescentar, vou baixar um pouquinho o valor de uma parte aqui, para fazer com que eu tenha um volume melhor ali, né, naquela parte ali do cavalo. Ó, nesse ponto agora, ó, mesma coisa, ó, vou aguar um pouco, tá? E vou acrescentar, ó, algumas cores, ó. Vou acrescentar um azul aqui agora. Vou acrescentar um pouquinho do vermelho, ó. Então nesse trabalho eu tô deixando correr bem solta as formas, né? Para que a gente tenha um resultado de manchas assim bem bacanas, bem bacana. E depois também vou fazer um vídeo onde eu vou fazer imagens assim separadas, porque eu acho que o entendimento também fica melhor quando a gente coloca imagens separadas para as pessoas, né? Ó, ainda úmido, eu venho acrescentando, ó, alguns valores também a mais aqui, para a gente conseguir ter esse aspecto de uma impressão que a crina do cavalo está desmanchando. Vamos pegar um pouquinho mais de tinta aqui e vamos escurecer essa parte agora da frente aqui dele, ó. Vou começar com um ocre. E outra, pessoal, tem que ser bem rápido, vocês não podem demorar muito, porque esses desenhos, essa tinta, ela seca e você perde a oportunidade de conexão. Por isso que agora no início eu até sugiro que vocês façam imagens menores, que vocês vão ter um resultado melhor, né, com imagens um pouco menor. Imagens grandes, com muito detalhe,
quando você ainda não tem muita experiência, é muito mais fácil de cometer alguns erros. Então é importante nessa primeira vez aí que vocês forem fazer, né? Quem for iniciante, é óbvio, vocês tentarem fazer com uma imagem isolada, né? Ou só o cara aqui, ou só o cavalo, para vocês terem um resultado um pouco mais satisfatório nessa primeira fase. Porque é complicado mesmo, é um pouquinho difícil. E uma coisa importante é variar os azuis, tá? Variar os vermelhos, variar o amarelo, o ocre, e ir colocando cores diferentes. Isso aí também é muito importante, essa variação de cores na hora de fazer o desenho, porque senão ela fica todo o trabalho com apenas um azul, né? Vocês acabam deixando muito simples. Então é importante, né, para vocês terem uma imagem com um resultado mais bonito, assim, mais satisfatório, é importante que vocês coloquem variações assim de azul. E não ter medo de errar. No começo eu perdi muita folha, gastei muito dinheiro. Isso faz parte, né? Tá no pacote, né, do estudo. Você acaba gastando, acaba tendo algumas dificuldades no início, mas isso, com o passar do tempo, dedicação e muita vontade, vocês conseguem ter bons resultados. Então, vamos continuar aqui, ó. Isso aqui é importante, essas conexões, ó, esses desmanches do desenho. Ó, nós estamos formando ali a cabeça ali do cavalo. Ainda tem que fazer alguns recortes, né, no animal ali, pra gente ter um resultado mais bonito nele. Você vê que eu conectei essa parte aqui, né, da boca dele, aonde tem aqui essa fita aqui, não é uma fita, né, essa amarração que eles têm, né, na cabeça do cavalo, que eles fazem na cabeça do cavalo com uma espécie aí de tira de couro. Então eu vou conectando aqui as imagens, ó, que bonitinho que vai ficando. Para ficar legal também, às vezes eu vou desmanchando um pouquinho a imagem com o fundo, ó. Dá para ser feito, de preferência com um pincelzinho um pouco mais esgarçado, assim, ó, mais veinho, né? Vocês vão meio que desmanchando um pouquinho, ó, o fundo, ó. Vai desmanchando um pouquinho, vamos desmanchar um pouquinho essa orelha aqui, ó. Então vamos desmanchando mais partes aqui, ó. Isso também é legal para colocar brilho, tá? Às vezes você quer ter um brilho no desenho, uma luz mais esfumaçada, vocês vão usando um pincelzinho mais esgarçado. Às vezes vou fazer árvores, por exemplo, eu coloco também esse pincelzinho, até um pouquinho maior, mais esgarçado, e vou manchando essas árvores. Vou dar uma manchadinha aqui. Ó, vou colocando umas manchas de leve no desenho. E isso é legal, ó,
desmanchar o desenho assim eu acho muito interessante. Bom, conforme eu tinha dito para vocês, ó, essa parte de cima agora eu vou baixar um pouquinho o valor, ó. Tá? Então eu vou baixar um pouquinho o valor dessa parte aqui de cima para acrescentar esses voluminhos aqui, ó, no desenho. Ó, pessoal, tá me dando um resultadinho bem bacana aqui para a primeira aula. Vamos acrescentar aqui também um valor um pouco mais baixo. Pincelzinho úmido, ó, desmancha um pouquinho. Pincelzinho úmido, você dá uma leve desmanchada no desenho. Aqui, ó, a forma. Agora, esse ponto aqui, ó, eu vou conectar essa forma do cavalo de sombra e já vou conectar um pouquinho, ó, com o tecido da roupa do cara aqui que está na frente, ó. Eu vou deixar dar uma leve desmanchada. Leve desmanchada. E vou baixar um pouquinho o valor aqui também, ó. Usando um pincel um pouco mais longo, com umas cerdas de pelo animal. Para esse tipo de trabalho assim, eu não gosto muito de usar sintético não, viu? Na próxima também eu vou fazer com os pincéis da Escoda, que eu acho muito bom. Esse daqui é um ceramic. É um pincelzinho um pouco mais baratinho, mas é um pincelzinho justo, dá pra ser usado assim. Para quem está começando principalmente, é legal que vocês usem um pincelzinho um pouco mais barato, não gastar material muito caro, né? Porque no começo é meio difícil, assim, o material de aquarela ele é um pouco caro, então é importante tentar caçar aí um material um pouco mais simples agora no início. Bom pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou manchar um pouquinho com água aqui. É legal que essas próprias manchas elas vão dar uma derretida, ó. É exatamente isso mesmo que eu quero, ó. A gente colocar um efeito, ó. Deixa eu acrescentar um pouquinho mais aqui de... para eu criar esse leve desfoque lá no fundo, ó. Não deixar a imagem tão certinha.
eu não deixar essa imagem muito certinha, eu quero deixar essa imagem bem desfocada mesmo ali no fundo. Bom, eu tenho aqui a pata do cavalo aqui, né, nesse canto. E uma coisa importante também é que todos os desenhos que vocês vão fazer, eles comecem com formas bem simples. Tenta evitar nas primeiras fases de desenho ficar colocando muitos detalhes no desenho, principalmente na hora de fazer aquarela. Não colocar muito detalhe. Você pode até acrescentar os volumes, as sombras que você vai usar, mas não colocar muito detalhes assim. Ficar colocando olhinho dentro de uma sombra. Tentar evitar essas coisas, porque trabalhar mais com a sensação da imagem e focar o mínimo possível nesses detalhinhos, né, do desenho. Eu vejo às vezes que o pessoal começa a desenhar e começa a acrescentar muito detalhinho, começa a colocar brilho para tudo quanto é lado no desenho. Isso daí não, para aquarela não é tão funcional. Se for fazer uma pintura clássica, óleo, então guache assim, até você pode fazer, mas para aquarela é importante que o desenho seja o mais simples possível. Vou derreter um pouquinho essa imagem aqui, ó. Olha que legal que já tá ficando a forma lá no fundo, ó. A imagem do cavalo, ó. Você viu como eu deixei bem derretido aquela forma ali no fundo, ó? Foi proposital mesmo, tá, gente? Deixar essa forma bem derretida mesmo, assim. Pra não ter detalhes nenhum mesmo no desenho. Olha como ainda ela está um pouco úmida. Então você pode acrescentar, ó, umas manchinhas, só para meio que simular como se fosse as tramas ali, né, do cesto. Acrescentei um ocre aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou desmanchar um pouquinho, ó. Vou desmanchar essa parte aqui, ó, com o fundo, ó. Com o pincelzinho, um pouquinho de água, ó. Eu desmancho um pouquinho essa parte, ó. E crio umas luzes, ó, nesses pontos, ó. Onde ainda está úmido, você consegue fazer desmanchar ela melhor, ó. Lá com as forminhas bem simples, ó, acrescentando alguns detalhes a mais. Deixa bem solto aqui, ó.
só para simular uma sombra. Naquela parte ali do cesto, ó, uma parte que ela tá um pouquinho mais escura, né? Eu tive que baixar um pouquinho ali aquele valor, ó. E alguns pontos só com frotagenzinhas mesmo, ó, bem simples. Baixamos aqui também mais um pouquinho. Ó, pessoal, estamos quase no final aqui da nossa pintura. Agora ali naquela parte onde vocês estão vendo ali a trama ali, né, da rede. O que eu vou fazer agora? Vou pegar bastante tinta, ó, e vou fazer umas tramas, ó, bem fininha. Vou variando as cores, ó. Só para simular mesmo uma redinha aqui, ó. E não faz muito certinho não, ó. Façam ela assim mais soltinha mesmo, assim, bem simples, ó. Colocar umas frotagenzinhas, ó, bem suavezinho, ó. Umas forminhas mais escuras. Criar uns efeitinhos aqui na roupa dele. E vamos criando essas frotagenzinhas, ó. Só para dar um efeitinho bem sutil. E agora colocar umas frotagenzinhas final. Acrescentar aqui um branquinho, ó. Bem opaco, ó. Só pra gente ter uma luz bem suavezinha, ó, sem forçar muito, né? Ou também você pode usar máscara líquida, né? Em vez de acrescentar esse branquinho. E chegamos aí no final aí da aquarela. Tá? Espero aí que vocês tenham gostado. Assinaturinha.